Vez eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Irmãos, nós estamos nesse trimestre estudando a revista do segundo trimestre, pelo qual temos por título Homens dos quais o mundo não era digno, o legado de Abraão, de Isaque e de Jacó. E hoje nós já estamos na segunda lição, onde nós estaremos aprendendo acerca da fé de Abraão nas promessas de Deus. Glórias a Deus, amém? Que você esteja atento nesta noite para aquilo que vai ser ministrado, em nome de Jesus. Para esta aula, eu gostaria de convidar o presbítero Lucimar, que vai ministrar esta aula aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Jesus. Cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, querida igreja? Glórias a Deus. Amados, abramos nossas revistinhas na lição de número 2. Glória a Jesus. Deus abençoe a irmã Meire, em nome de Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Nossa lição de número 2 vai falar sobre a fé de Abraão e as promessas de Deus. Tem algumas coisas bastante interessantes aqui para nós, que eu creio que tem algumas coisas para nós aprendermos, ou talvez relembrarmos, que nós já aprendemos muitas coisas, né? Às vezes nós temos que relembrar e colocar um pouco em prática aquilo que nós estamos estudando. A lição de número 2, o texto áureo, diz assim para nós, em Gênesis 12 e o verso 7. Apareceu o Senhor a Abrão e disse: a tua semente darei a esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Então nós vemos que Gênesis 12, 7 é marca a transição da chamada e a confirmação da promessa. E essa expressão, apareceu-lhe o Senhor, indica uma teofania, uma manifestação visível do nosso Deus, e reforçando a fé de Abraão, que não se baseava apenas, ou melhor, que não se baseava em emoções, mas em revelação concreta. E isso é importante nas suas emoções, mas principalmente na concretização da revelação de Deus. Porque às vezes nós estamos mais emocionados do que concretos com a revelação de Deus ou com aquilo que Deus já tem passado para nós. Então nós vemos que a promessa, a tua semente darei a esta terra, introduz o termo hebraico zera, que pode significar tanto descendência física quanto uma linguagem também espiritual. E a resposta de Abrão é imediata e profundamente teológica. Ele vai e edifica um altar. Irmãos, esse tal de edifica um altar, nós temos que frisar muito bem, eu vou procurar frisar isso, principalmente no último tópico, o terceiro tópico dessa lição, né, que nós estamos meio devagar para edificar um altar ao Senhor. Nós edificamos muitos altares a Deus só quando nós recebemos as bênçãos de Deus, não é? Você pode perceber, na maioria das suas promessas ou das nossas com o Senhor, quando nós fazemos algo com Deus, uma aliança com o Senhor, vamos dizer assim, nós falamos, Senhor, se acontecer, se o Senhor fizer, se der certo, aí eu vou e faço tal coisa. Né? Nós só fazemos se receber, se concretizar. Se não concretizar, ou se não realizar tal ato que nós esperamos de Deus, não tem um altar para Deus. Nós estamos meio que trocando as coisas com Deus. Então nós temos que aprender um pouco com Abraão a respeito disso. Já pensou se Abraão esperasse acontecer a promessa da sua descendência, né, acontecer para ele levantar um altar diante de Deus? Né? Então nós vemos, já pensou se dependesse primeiro de Deus prover para Abraão, que nós vamos ver isso aqui, prover primeiro para ele um escape do cordeiro, do sacrifício que ele ia fazer de Isaque. Não, Senhor, se o Senhor prover um cordeiro primeiro, aí eu faço um altar para o Senhor. Se não, como que ia fazer? Então nós temos que rever alguns conceitos nossos aqui. Então nós vemos que a resposta de Abraão é imediata e profunda e teológica,
ele vai e edifica um altar ao Senhor. E o verbo hebraico, banar, que significa, que sugere uma construção intencional, e não algo improvisado. Ah, não, eu vou improvisar algo aqui. Não. Então ele tem a intenção, ele tem a vontade, o desejo. E ele vai e levanta o altar, ele edifica. Não simplesmente fazer algo de qualquer maneira. E Abraão não apenas recebe a promessa, ele responde com consagração. Isso revela um princípio central para nós também, que toda a revelação divina exige uma resposta humana nossa, e assim o contexto une a promessa e a adoração. Deus fala, o homem responde, e a fé bíblica nasce e desse encontro, melhor dizendo. Então a fé bíblica para nossas vidas, ela começa a nascer principalmente, que nós conhecemos nosso pai Abraão, né, como nosso pai na fé. E não apenas crer no que Deus disse, mas alinhar a nossa vida com aquilo que Deus tem revelado a nós. Então, quando nós alinhamos a nossa vida com o que Deus tem revelado, vamos pôr mais claro, com a vontade de Deus, as coisas vão ficar melhor ainda. Verdade prática, cooperador Márcio, ele é para nós, querido. Quando Deus faz uma promessa incondicional, Ele a cumpre plenamente. Então, olha que interessante. Quando Deus faz uma promessa incondicional, Ele cumpre plenamente. Então, quando confiamos nas promessas de Deus, alinhamos as nossas escolhas com a vontade dEle, com a vontade do Pai. E experimentamos o cumprimento fiel daquilo que Ele declarou, mesmo quando as circunstâncias parecem contrárias. Meus irmãos, então grave isso. E mesmo quando as circunstâncias parecem contrárias sobre as nossas vidas, que na maioria das coisas que o Senhor tem prometido a nós, aos nossos olhares, parece que é impossível acontecer. Né? Nós, às vezes, ouvimos, ficamos felizes, falando, mas não sei de que jeito. Né? Isso é algo que, né, talvez o irmão estava emocionado quando Deus usou para falar conosco, quando nós recebemos a palavra no nosso coração. Então, toma cuidado, para não ser apenas emoção. Às vezes, Deus tem o desejo de cumprir a promessa dele na tua vida, não é? Então, nós vemos que temos que ter alguns cuidados nisso aí. Amém? Vamos caminhar aqui. A leitura bíblica em classe. A irmã Meire, a senhora está conseguindo ler? A voz está boa? Amém. Então, a senhora lê para nós a leitura bíblica em classe, que está em Gênesis, capítulo 13, do verso 7 ao verso 18. Vamos negar aí. E houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os ferezeus habitavam então na terra. E disse Abrão a Ló: Ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não está dada a terra diante de ti? Eia, pois aparta-te de mim, se escolheres a esquerda, irei para a direita, e se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os varões de Sodoma, e grandes pecadores contra o Senhor. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: Levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás para a banda do norte, e do sul, e do oriente, e do ocidente. Porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti e a tua semente, para sempre. E farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Levanta-te, percorre essa terra, no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. E Abrão armou as suas tendas e veio, e habitou nos carvalhais de Manre.
que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Glória a Jesus. A palavra-chave é promessas. E a palavra promessas, no contexto bíblico, revela o compromisso fiel de Deus em cumprir a sua palavra. E, independentemente das circunstâncias humanas, teologicamente, expressa a aliança divina baseada na graça, que requer resposta, fé e obediência. E na vida de Abraão, as promessas, ou de Abrão, as promessas sustentam a sua caminhada, mostrando que Deus é fiel para cumprir tudo o que disse. Amém? Irmãos, em alguns momentos eu vou falar Abraão, tá? É o mesmo pai da fé. Tá bom? Então os irmãos aí, se em algum momento eu falar Abraão, né, os irmãos, né, que estão acompanhando aí, é o nosso pai da fé. Irmãos, olha que interessante. Na vida de Abraão, ou Abrão, mas melhor dizendo Abrão que está aqui, as promessas sustentam a sua caminhada, mostrando que Deus é fiel para cumprir tudo o que disse. Olha que interessante. Por que hoje, né, nós vemos que muita gente tem desistido da caminhada, não é porque acha que está demorando para se cumprir as promessas de Deus na vida deles. Muito tem desanimado ou desistido nessa jornada, porque simplesmente as promessas não aconteceram. Não é? Então, muito desanimo, entristece e acaba saindo da casa do Senhor, acaba, pior ainda, se afastando completamente, não é, de Deus, porque Deus, né, no seu olhar, não vai cumprir as promessas que foi prometida a eles. Então, nós vemos que a promessa também para nós, ela tem que estar alinhada à nossa caminhada. Nós temos que ter um ânimo e lembrar das nossas promessas, né, que isso venha gerar também em nossas vidas, como gerou aqui na vida de Abraão, mostrando aqui para nós, né, que as promessas também sustentam a sua caminhada, mostrando que Deus é fiel para cumprir, ou seja, né, eu acredito que ele lembrava das promessas e gerava ânimo na vida deles. Como gerou ânimo nas nossas vidas, como Deus quando prometeu algo para nós. Não é? Então nós não podemos esquecer das promessas de Deus e vamos procurar alinhar a nossa vida com as promessas do Senhor, para que ela venha se cumprir em nossas vidas. A introdução, irmã Matico, da Idiobo, a irmã Matico vai estar lendo para nós a introdução em nome de Jesus. Abrão e seu sobrinho Ló saíram juntos de Ur dos Caldeus. O Senhor era com Abrão e sua casa, e seu sobrinho também desfrutou de uma grande prosperidade. Depois de retornarem do Egito, Abrão e Ló precisaram se separar, pois não haviam mais espaço para os seus animais pastarem juntos, o que gerou contenda entre os seus pastores. Né? E depois de se separarem, Deus prometeu a Abrão que sua semente seria como o pó da terra e que lhe daria todo aquele lugar por herança. Então nós vemos que em Gênesis 13, percebemos que a fé verdadeira não se revela apenas em grandes atos espirituais, mas, sobretudo, nas escolhas silenciosas cotidianas. Então Abraão está diante de um conflito familiar, meu irmão. Se tem algo difícil para nossas vidas, é nós decidirmos entre algo da parte de Deus e nós decidimos entre algo da nossa família. Né? E hoje muitos de nós acabando ficando presos nos atos familiares e deixando que as promessas de Deus deixem de se cumprir em nós. E aí nós vemos que aqui Abrão está diante disso, de um conflito familiar. Que decisão que ele vai tomar? Se eu ficar com meu sobrinho, o restante das promessas de Deus não se cumpre. Se eu ficar com meu sobrinho, eu vou estar sem a presença de Deus de repente, vou estar deixando de buscar Deus. Né? Se eu ficar com meu sobrinho, ou seja, vai ficar numa situação difícil. E nós, muitas vezes, ficamos assim também. Não é? Em uma situação um tanto complicada. Por exemplo, esposa quer vir para a igreja, o marido não deixa. A mãe quer vir para a igreja, às vezes os filhos implicam. Ou os filhos querem vir e os pais não vêm. Então, ou seja, meu irmão, sempre nós vamos ter, em algum momento das nossas vidas, nós temos que decidir algumas coisas.
diante da nossa família e diante de Deus. Então é uma crise relacional que pode facilmente comprometer o testemunho. Não é isso geralmente que as pessoas já dizem aí, ó, fala que é crente, mas prefere igreja do que ficar em casa. Diz que é crente, prefere ir para a igreja do que fazer tal coisa. Né? Abraão também tinha que decidir esse testemunho de vida dele. Ele tinha que ser um exemplo em tudo também, que é onde que a Bíblia diz para nós. Nós somos exemplos dos fiéis, né? E os de casa principalmente. Então nós vemos que é uma crise aqui. Que decisão tomar? Para um pouquinho agora você e pensa, que decisão que você iria fazer? Rico você já está. Não é? Você só tem que arrumar um espaço para o gado de todo mundo. E agora? Vou largar do meu sobrinho? O que eu vou falar do meu sobrinho? O que eu vou fazer? Como que nós vamos decidir essa situação? Qual essa decisão? Então olha que interessante. Sobretudo nas escolhas silenciosa e cotidiano. Abraão já estava vendo isso há tempo, que o problema iria surgir. Não é? Ele já estava vendo os seus gados, a sua fazenda crescer, a do sobrinho da mesma maneira, as coisas estão caminhando, ele está vendo que em algum momento isso vai dar problema. Em algum momento, o negócio não está assim de uma hora para outra. Tudo está bem, de repente chega hoje, aí começa a briga, aí ele já chega, ó, vamos separar? Não. Irmãos, todos nós percebemos quando as coisas já começam a caminhar ruim. Seja dentro do nosso lar, algum conflito entre a nossa fé, entre a fé de outro, entre a nossa fé, a fé dos nossos filhos, ou das irmãs com os esposos. Então nós vemos que ele já silenciosamente. Será que ele já não estava buscando a Deus diante disso? Silenciosamente? Ele já não estava pensando em alguma coisa? Como que eu vou fazer? Como que eu vou agir? De que maneira que eu vou fazer? Ou será que de uma hora para outra as coisas aconteceram? Você olha, vamos separar, você vai para lá, eu vou para cá, o que nós vamos fazer da vida? Não é? Então nós vemos a importância, né, então, das nossas escolhas silenciosas do cotidiano. E ele, nessa crise, poderia facilmente comprometer seu testemunho de crente, e, no entanto, a sua resposta revela um coração já moldado pela promessa divina. Né? Então ele abre a mão dos seus direitos visíveis. Você faria isso? Não é? Os irmãos que estão nos assistindo aí também. Então olha que interessante. Então ele abre mão dos seus direitos visíveis, porque ele já havia abraçado pela fé uma herança invisível. Meus irmãos, quem que tinha promessa? Era o pai, não era o sobrinho. Então nós vemos que quem tinha promessa era ele. Quem tinha o direito de exigir e fazer escolha também era ele. Mas só que não. Não é. Ele sabe quem ele cria, ele sabe quem tinha feito a promessa. Não é quem era o buscador de Deus, quem era o homem que tinha comunhão com Deus, era ele. Não, então não era Ló que dava direção para ele, mas era ele que tinha direção de Deus. Ló está recebendo umas bênçãos, aí vai um alto muito importante para os que estão assistindo para nós aqui também, as companhias que nós estamos andando. As companhias decidem se nós vamos ser abençoados ou amaldiçoados. As companhias com quem nós andamos que vai decidirem se nós vamos receber mais das bênçãos de Deus ou não. Se eu ando com homem de Deus, com mulher de Deus, né, eu a minha casa, né, se a minha esposa anda com mulher de Deus, né, vamos deixar esse ponto mais claro. Se a minha esposa anda com mulher de Deus, eu com homem de Deus, que para mim andar com a mulher de Deus, eu tenho que estar com a minha esposa. Não vou andar sozinho com uma mulher de Deus, vai dar problema. Né, isso não... Os irmãos aí, então vamos vigiar. Então, para nós andarmos com pessoas de Deus, ou nós vamos andar com pessoas do mundo? Porque hoje nós estamos vendo a igreja andar com as pessoas do mundo e deixar as pessoas de Deus de lado. É fácil ver isso, nos feriados, com quem vocês estão andando? Com quem está saindo o churrasco que vai começar agora, né, da agora em diante? Com quem que vai ser os nossos feriados? Mais com os ímpios ou mais com as pessoas de Deus? Meus irmãos, e nós vemos que quando Ló começa a andar com Abrão, a vida dele começa a mudar muito mais. E mudar para melhor. Então fica, tá? Um entre parênteses para nossas vidas aí. Então você busca a orientação de Deus antes de tomar decisões e fazer escolhas. Isso é importante para nós. Porque a Bíblia não diz que Abraão levantou um altar e buscou uma resposta de Deus. Senhor, o que eu faço com meu sobrinho Ló? E agora eu trouxe ele para andar comigo, agora vou abandonar. O que eu vou fazer? A Bíblia não mostra. Não é? Mas hoje, principalmente nós, né, qual que é a nossa decisão?
nós buscamos a orientação de Deus para nós tomarmos alguma decisão? Não é? Para um pouquinho. Então nós vemos, irmão, que uma escolha equivocada, ela pode trazer grandes prejuízos para a minha vida, para a tua casa, para a tua família, e o exemplo está aqui. Né? Então, buscar a orientação de Deus antes de tomar decisões e fazer escolhas. Então, uma escolha equivocada pode trazer prejuízos profundos, por muitas vezes irreparáveis. Vamos dar um exemplo, falando do nosso pai da fé? Que eu sei que vai falar lá para frente, mas eu só vou dar um exemplo e vou parar aqui. O que aconteceu quando ele resolveu tomar a sua escrava, não é como para gerar o teu filho Ismael? O que está acontecendo no Oriente Médio hoje? O povo não entende. Eu vou parar por aqui para não... Né, que lá para frente vai ter aula falando disso. Tá, então está aí. Né, algo irreparáveis, né, até os tempos de hoje. O nosso mesmo pai na fé, né, com o erro que ele cometeu, por não ter buscado a direção de Deus, né, as consequências estamos vendo até hoje. Então nós vemos que, né, então irreparáveis como Ló aqui, sobrinho de Abrão, é um exemplo dessa verdade. E ao separar-se do tio, Ló escolhe o caminho que lhe parecia, aos seus olhos naturais, né, vamos dizer, os seus olhos carnais, né, parecia um excelente lugar, né, muito bom o que ele estava olhando. Ele não consultou a vontade de Deus. Será que ele tinha comunhão com Deus também? Quem tinha, nós sabemos que é o Pai. Embora a Bíblia cita que ele era um justo, um homem justo, né, mas nós vemos que ele não, nesse momento ele não busca. Ele simplesmente olha e decide. Não é? Então nós vemos que agiu por forma precipitada, guiando o seu olhar, e nós não devemos agir sem refletir e, sobretudo, sem oração. Voltando para a nossa pergunta, as nossas decisões estão baseadas nas nossas vontades, nas nossas emoções. Porque lá parece que é bom, lá parece que é melhor. A Bíblia diz que o jardim que onde ele toma a decisão, parecia. Não falou que era o Éden. Parecia o jardim do Senhor. Né, de formosura, de beleza, mas a Bíblia não diz que é, só parecia. Então, nossos olhos, meu irmão, tudo parece bom quando nós estamos querendo mudar de alguma coisa. Quando nós queremos mudar de emprego, queremos mudar de igreja, queremos mudar de casa, queremos mudar de muitas coisas. A nossa dificuldade é difícil, nós queremos mudar para buscar mais a Deus. Mas para as outras mudanças, meu irmão, nós decidimos muito. Né? Então, orem, né? Está aqui para nós. Então, pois Deus conhece todas as coisas e sabe que é melhor para nós. Deus sabe. Então, as escolhas erradas podem gerar crises em diferentes áreas das nossas vidas. Tá? Então, tomamos cuidado diante disso. Podemos prosseguir em nome de Jesus? Da Diogo? O tópico 1, a volta do Egito para Canaã. A nossa... Tu mesmo fez assim, um pouquinho. Eu enxergo, né? Hoje ela está de óculos. Nós temos Jânio, né? Jânio. Abraão e Ló se separaram. Tem um pouquinho. Não, vocês vão fazer. É o primeiro tópico. Abraão volta do Egito para Canaã. Tá, desculpa. O primeiro é o subtópico, né? Tá. Contenda entre os pastores. Tá, desculpa. Devido à riqueza de Abraão e de Ló, no retorno para Canaã, a terra onde estavam acampados não comportava as famílias e do tio e do sobrinho, porque sua fazenda era muito, de maneira que não podiam habitar juntos. É importante ressaltar que Deus já havia alertado Abraão que ele deveria sair da sua terra e da sua parentela, longe da sua família e dos seus conhecidos. Abraão teria sua fé lapidada por Deus. Meus irmãos, é interessante isso aqui para nós. Precisamente abre em Atos para nós. Se eu não estiver errado, é Atos capítulo 6. Não lembro se eu deixei marcado aqui. Atos capítulo 7. O verso 2, 3 e 4. Então nós vemos que o retorno de Abrão do Egito para Canaã
não é apenas um movimento geográfico, mas, sobretudo, um retorno espiritual. Depois de descer ao Egito, movido por circunstâncias, agora ele volta ao lugar da promessa, o centro da vontade de Deus. E esse detalhe é crucial. A fé não é medida pela ausência de desvios, mas pela disposição de retornar ao caminho da obediência. Irmãos, isso é fundamental para nós. Então, olha só. Então, esse detalhe. A fé não é medida pela ausência de desvios. Então, eu não vou medir pelos desvios que estão acontecendo. Não é que é onde muito mede. E fica se lamentando na fé porque as coisas estão dando ruim. Meu irmão, desvios algumas vezes pode acontecer. Mas a nossa fé ela tem que ser medida pela disposição de retornar a nossa caminhada em obediência ao Senhor. Tá? Então, nós vemos que o Richards, ele tem uma ideia aqui que Canaã representa um espaço da revelação e a dependência de Deus, onde a fé é continuamente exercitada e purificada. E nesse cenário surge contenda entre os pastores. E o texto hebraico para nós utiliza um termo que indica uma disputa intensa, revelando que a prosperidade, quando não bem administrada espiritualmente, pode gerar divisão. A bênção material, sem maturidade espiritual, torna-se ocasião para o conflito. Aí aqui nós aprendemos um princípio pastoral para nós, importante. Nem toda crise nasce na escassez. Muitas vezes ela surge da abundância da mal conduzida. Ou seja, muitas vezes, meu irmão, as coisas estão prosperando, estão caminhando bem. Só que mal conduzidas pode gerar crise também. Tá? Então, não somente que a maioria vai dizer que a escassez acontece porque as coisas estão ruins, não. De repente, a sua vida espiritual está ruim, meu irmão, e tudo desanda. Tá? Então, nós temos que tomar cuidado com isso. Então, nós vemos aqui como aponta também um cenário bíblico, o comentário bíblico Bacon vai dizer para nós que o crescimento externo de Abrão exigia um aprofundamento interno, que ainda estava em processo. Além disso, há um detalhe teológico, que não pode ser ignorado. Deus já havia ordenado a Abrão que deixasse a sua parentela. E o que ele faz? Leva junto. Nosso cooperador deu aula semana passada, é só voltar uma aula atrás que vocês vão entender melhor lá atrás. Eu não vou ficar voltando muito, não. Eu só vou voltar um detalhezinho aqui para nós. Em Gênesis 11, vamos ver se eu acho agora o versículo aqui, que eu não tinha marcado, veio agora na minha mente. Gênesis 11, vai dizer que a família, 11:31, Gênesis 11:27, seguinte diz assim: e estas são as gerações de Terá. Tera tomou Abrão e Naor e Arã, e Arã gerou Ló, que é sobrinho que estava com Abrão na caminhada. E morreu Arã, estando o seu pai Tera ainda vivo. E na terra do seu nascimento, Ur dos Caldeus. Vou dar uma paradinha aqui, lê para nós aí, Atos, capítulo 7, eu falei 2, 3 e 4, é isso? E ele disse: varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, e disse-lhe: sai da tua terra e dentre a tua parentela, e dirige a terra em que eu te mostrar. Só um minutinho. Aí está a família toda junto. Está tio, pai, sobrinho, vamos por sogra, tá todo mundo junto aí. Vai todo mundo para uma terra. Depois as coisas continuam. Pode continuar. Então saiu da terra dos caldeus e habitou na terra de Harã, e dali depois que seu pai faleceu, Deus o trouxe para essa terra em que habitais agora. Então, ficaram um tempo ali naquela terra ainda, junto com pai e família. Aí depois de tudo isso, o Senhor volta a falar com Abraão de novo. Fala: filho, você está estagnado aí, vamos caminhar, vamos continuar a jornada. Tá? Então nós vemos que a permanência de Ló, embora compreensível humanamente revelada,
há uma obediência ainda parcial. Não é? Então nós vemos que Abrão, ele sai com o primo, com o sobrinho, melhor dizendo, não é? O que Deus exigia dele. Então esse é um detalhe para nós, que a permanência de Ló com Abrão ainda continuou. Abrão vai embora na caminhada, além de estar com o pai, tio, tia, todo mundo junto, só que deles saírem, depois ali onde eles pararam, aí ele ainda leva teu sobrinho junto. Ou seja, então ele já falhou lá atrás, quando Deus falou para ele sair da terra do Ur, dos caldeus, o pai saiu junto, aí pararam nessa terra onde eles ficaram ali por algum tempo, e aí depois disso é que ele vai sair com Ló mais uma vez. Aí ele ainda leva Ló junto também com eles. Né? Então nós vemos que nós temos que tomar cuidado em algum desses momentos. O verso 31 que eu estava lendo aqui, né, ele vai dizer assim: e tomou Terra Abraão seu filho, e Aló, filho de Arã, e filho de seu filho, e Saraí, sua nora, mulher do seu filho Abraão, e saiu com eles de Ur dos caldeus para ir à terra de Canaã, e viveram ali Arã e habitaram ali. E foram os dias de Tera 205 anos, e morreu Tera. Então depois que ele morre, Abraão começa a caminhar para a sua promessa, só que mais uma vez ele leva o teu sobrinho junto. Então essa permanência de Ló com Abraão é compreensível humanamente falando. Meu irmão, quando nós somos apegados a um ente querido, aonde nós vamos, queremos levar ele junto. Né? Se eu for para o Brasil, ainda que seja um sobrinho, um primo meu, se é muito querido da gente, que crescemos junto, meu irmão, nós vamos querer carregar junto para onde nós iremos. Né? Então, é compreensível humanamente falando, mas revela uma obediência de Abraão ainda parcial. Ele ainda não obedeceu 100% o que Deus falou, que era para ele sair sozinho, não era para ele levar ninguém junto. Então ele obedece a Deus, ainda que parcial, né? Ainda que um pouco ele obedece, mas né, não foi totalmente da forma que Deus queria. E é nesse ponto que a crise se instala. Amém? Então vamos lá, o subtópico 2, que vai falar de Abrão ou Abraão e Ló se separa. Né? Então o subtópico 2, pedir para que a nossa irmã Meire lê para nós mais uma vez, irmã Meire. A irmã Jane leu o primeiro, nós vamos ler o 2. Abrão e Ló se separam. Amém. Abrão deve ter se entristecido ao constatar que seus pastores e os de Ló estavam brigando por pastagem. Percebendo o problema, o patriarca chamou seu sobrinho e propôs uma solução generosa, que Ló escolhesse primeiro a direção para onde queria ir. Se ele optasse pela esquerda, Abrão seguiria para a direita, e se escolhesse a direita, ele tomaria o caminho oposto. Dessa forma, o patriarca demonstrou que preferia manter a comunhão do que insistir em seus próprios direitos, confiando que Deus cuidaria de sua porção na terra. Temos que seguir seu exemplo, pois a palavra de Deus nos exorta a, se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Agir de maneira pacífica não significa fraqueza ou covardia, mas demonstra o caráter de quem tem uma fé alicerçada em Deus. Interessante. Porque, se possível, tenha paz com todos. Porque o impossível Jesus já fez por nós. Então, não é só Deus, não, meu irmão. Agora depende de você. A parte de Deus, Deus fez. Enviou o seu filho para morrer por nós. Então, agora tudo é possível. Não é? Então, não é possível só o que criar. Tudo é possível que criar só quando nós queremos alguma coisa boa, quando nós queremos algum resultado. Não. Nós também, tudo isso é possível. Tudo que estiver em vós. Tem de paz. Olha que interessante. Se for possível, porque depende de você. Deus não vai te obrigar a fazer, vai depender de tu. Então, se for possível, quanto estiver em vós, tem de paz para com todos os homens. Né? E não com alguns, com aqueles que eu escolher. Né? E hoje nós estamos vendo muito isso no nosso meio,
que nós não temos tendo paz com todos os homens. Nós estamos escolhendo com quem eu tenho paz. E isso, infelizmente, dentro e fora da igreja. Alguns têm paz com alguns irmãos dentro da igreja e alguns não têm. Ou seja, a paz é com todos. Né? Então isso depende de vós, não depende de Deus. Tá? Só esse ensejo aí. Então a decisão de Abrão de separar de Ló nasce de um coração profundamente moldado por Deus. Né? Então, nós temos que mudar o nosso coração aí. O texto, ele tende a nos mostrar um homem sensível, que parece um perigo espiritual por trás de uma contenda aparentemente comum, mas mais do que preservar uma pastagem. E Abrão, então, ele deseja preservar a comunhão. Né? Então, entre as pastagens e a comunhão com o teu sobrinho, né, que de repente ele poderia perder a comunhão com o sobrinho, não sei como seria, se ele falasse, meu sobrinho, é o seguinte, a promessa é minha, né, até que Deus tenha te abençoado também, mas agora eu vou escolher para onde eu vou e você segue o caminho oposto, né, porque não dá para nós caminharmos junto mais, então eu vou estar indo para cá e tu vai para lá. Não, mas ele faz totalmente o inesperado. Né, ele como mais velho, e principalmente naquela época, mais do que hoje, se respeitava mais ainda os mais velhos, a decisão dos mais velhos. Né? Então, o mais velho poderia tomar a decisão diante disso, que era respeitado. Mas o que Abrão faz, irmão? Olha que coisa maravilhosa. Não é? Ele deixa o sobrinho escolher. Não é porque ele diz, irmãos somos. Se você vai para a direita, eu vou para a esquerda. Se você vai para a esquerda, eu irei para a direita. Não é? Então, nós vemos que isso é interessante para nós. Porque Abrão, ele deseja preservar a comunhão, algo raro nos nossos dias hoje, que coisinha mínima, por pouca coisa ou por nada, vamos dizer assim, a comunhão está se desfazendo no nosso meio. E aqui é algo muito grave, tio e sobrinho, não é que Abrão poderia tomar essa decisão, ele não toma, não é? Ele deixa para o sobrinho tomar, por quê? Porque ele estava preservando essa união entre ele, né, ele e sobrinho. Aí alguns vão dizer assim, mas porque era família. Mas quantos irmãos que não se dão bem com a família? Quantos pais e filhos, crentes que não se dão bem com a família? Quantos marido e mulher que não se dão bem um com o outro também? Não tem a coragem, né, dessa missão que Deus tem dado, de fazer essa missão juntos, marido e mulher. Não é? Então, ou seja, nós vemos algo interessante aqui para nós. E isso revela algo para a gente. Olha só a declaração de Gênesis 13:8. Que não haja, a tradução NVI, tá? Que não haja desavença entre mim ou ti. Ou seja, meu irmão, que não haja briga entre nós, que não haja contenda, que não haja um quebra-pau entre nós, no linguajar português, para todos entenderem. Não é porque irmãos somos. E aqui nós vemos uma fé revelada nesse campo racional. A palavra hebraica para irmãos amplia o sentido do vínculo de aliança, mostrando que Abrão valoriza mais o relacionamento do que qualquer outra vantagem material. Meu irmão, no mundo em que nós estamos vivendo, né, do mundo de consumismo, onde nós vemos que crente anda furando o olho um do outro, né, vendendo uma coisa mais cara, ou não sabe fazer favor, não sabe favorecer a um irmão, tudo quer ser cobrado. Meus irmãos, olha que interessante isso. Vamos parar um pouquinho e analisar aqui. Né? Então hoje tudo para nós é ganho. Nós não temos coragem de favorecer um irmão da igreja, né? Ou mesmo até um familiar, se não gerar algo que me alegra financeiramente. Né? Tudo eu tenho que ter uma vantagem financeiramente. Tudo eu tenho que estar ganhando alguma coisa em cima de alguém. Eu faço, mas o que eu ganho? Eu vou fazer eu vou fazer, mas eu vou cobrar um pouco menos do que para os outros. Meus irmãos, há muitas coisas, meu irmão, que é até vergonhoso nós falarmos em cobrar. Então, algo de nós meditarmos, irmãos somos. Né? Olha que coisa linda que Abraão fala. Então, que não haja briga entre nós. Irmão, que não haja desavença entre nós, porque nós somos irmãos. Meus irmãos, e nós, irmãos da fé, nós vamos morar junto na glória, junto com o Senhor. Irmãos somos, e hoje nós só pensamos em tirar vantagens uns dos outros. Então é algo da igreja parar, dos irmãos que estão nos assistindo. Para um pouquinho, medita um pouco depois, né? Ou até mesmo agora, enquanto estamos ministrando. Abrão, ele não valoriza o seu bem material,
Ele sabia o que Deus tinha para a vida dele. Mas ele está mais preocupado é não perder a comunhão com o sobrinho. Não perder a comunhão com a família. Então, meus irmãos, em nome de Jesus, volta a ter comunhão com seus familiares, volta a ter comunhão com seus irmãos em Cristo, e para de querer só tirar vantagem em nome de Jesus. Vamos voltar aqui. Então, sua atitude é surpreendente. Como patriarca e portador da promessa, ele tinha o direito legítimo de escolher primeiro. No entanto, ele abre mão desse direito, e esse gesto não é fraqueza. É uma fé madura em quem ele crê. Não é? Então, se nós temos uma madura de fé em Cristo, meus irmãos, não é fraqueza nossa abrir mão de algumas coisas. Não é porque nós sabemos em quem nós cremos. Não é covardia da nossa parte. Nós sabemos que o nosso Senhor é provedor sobre nós. Eu posso até perder aqui, eu posso até estar recuando, não é? Mas melhor para mim, meus irmãos, é manter a comunhão. E a minha esposa fala muito isso para mim, meu irmão. Quantos, falar em valores, eu já comentei, acho que com o marido, com o professor Márcio, talvez saiba um pouco também da minha vida, mas quantos valores financeiramente eu com a minha esposa já perdemos para não cobrar irmão, para deixar de recebermos valores financeiros. A minha esposa falou, deixa isso para lá, né? Não cobra não, a pessoa, deixa ela sabe que ela deve, ela sabe se ela tem que pagar ou não, né? Deixa ela que ela vê o que ela faz depois. Né? Então, quantas vezes? Uma vez uma irmã falou para mim lá em Fukui, que ela tinha um valor para receber de uma pessoa, ela veio me procurar o que ela fazia. Eu falei, irmã, esse valor está fazendo diferença na sua vida? Ela falou, fazer não faz. Irmão, qualquer valor faz diferença para nós. Não é que seja 5.000 ienes, que seja milão. Ô, meu irmão, milão dá para mim tomar um café a semana inteira antes de vir trabalhar, que o pai não combine. Não, eu pego um cafezinho e vou tomando para o meu serviço. Então, milão eu tomo um café a semana inteira. Faz diferença, lógico que faz, tudo faz. Tudo é valor, nada é de graça. Não é? Mas eu falei para ela, então, meu irmão, deixa isso para lá. Se for cobrar, é perigoso você até perder a amizade da pessoa por causa disso. E quantos irmãos que têm virado a cara com o outro por causa de coisas insignificantes. Não é? Porque valor, meu irmão, não significa nada para nós. Não, o que significa mais para nós é a nossa comunhão com o Senhor, é a nossa comunhão com os irmãos. Né? E hoje muitos têm virado a cara com outros por causa de coisas insignificantes. Então nós vamos ter essa fé madura, nossa confiança dele, que ele tinha na promessa de Deus. Então ele não dependia das circunstâncias favoráveis, mas da fidelidade de Deus na sua vida. Amém? Irmãos, então maior, como nós costumamos dizer muitas vezes em pregações, maior é Deus em nossas vidas, maior é Deus que peleja, que nos defenda, do que nós ficarmos aí lutando e remoendo dentro de nós aí por coisas, né, pequenas. Meu irmão, nenhum valor. Já pensou você por causa de um valorzinho insignificante? Você perder a comunhão com o irmão e arriscar até perder a tua comunhão com Deus por causa dessas coisas? Meu irmão, não vale a pena. Mantenha a tua comunhão com o Senhor em nome de Jesus. Podemos prosseguir? 3. As escolhas de cada um. Presbítero Maurício, tu lê para nós, meu irmão, em nome de Jesus? As escolhas de cada um. Ló não buscou a direção de Deus em sua escolha e nem respeitou o seu tio. Escolheu somente pela aparência, vendo a beleza da fertilidade da campina de Jordão. Abrão, homem de fé, temente a Deus, preferiu escolher a terra prometida por Deus e a terra de Canaã. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou na cidade de Campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, era maus aos varões de Sodoma, e grandes pecadores contra o Senhor. O lugar escolhido por Abrão não era tão aprazível quanto aos que Ló escolheu. Contudo, o patriarca teve a bênção de Deus. Isso nos mostra que não devemos decidir nada sem a direção de Deus, nem nos deixar levar pelas aparências. Escolha sem a orientação divina quase sempre resulta nas piores consequências. Pois é.
Vamos lá. A escolha de Ló revela uma espiritualidade superficial, guiada pelos sentidos e não pela dependência de Deus. O texto diz para nós, e levantou os olhos, em Gênesis 13:10. E essa expressão, que no hebraico indica para nós uma avaliação puramente visual, sem discernimento espiritual. Ele vê a fertilidade da Campina do Jordão, mas ignora a corrupção moral de Sodoma. Meus irmãos, hoje nós temos visto muitas coisas acontecendo, e se nós conversarmos com os mais antigos, os crentes mais antigos, eles não tomavam decisão sem um aconselhamento dos seus pastores ou dos irmãos, crentes mais antigos, que talvez tinham mais comunhão com o Senhor ou mais tempo de conhecimento, vamos dizer assim. Né? Então, primeiramente, eles procuravam até mesmo para comprar um carro, para mudar de casa, para mudar de trabalho. Primeiro, eles buscavam uma orientação, oravam a Deus, conversavam com os irmãos mais velhos, né, para eles buscar uma orientação e pedir para ajudar em oração também, para que eles não tomassem uma decisão errada. E hoje, a fé de muitos está tão superficial que não estão preocupados com mudanças. A preocupação é que lá parece que é bom. A preocupação é que lá parece que é melhor. A preocupação é que lá eu acho que vai dar certo. Uma coisa é Deus falar, vai que vai dar certo. Ainda que tenha algumas lombadas, algumas curvas no caminho, mas Deus falou que vai dar certo, então vamos embora. Não é? Agora, outra coisa é eu achar que lá vai ser bom. É eu achar que lá é melhor. É eu achar que lá é diferente. Então, nós vemos que isso é o que está na vida de Ló. E isso é o que está na vida de muitos cristãos. Não buscam a Deus, ou se busca, não aguarda a resposta, não procura buscar uma orientação com aqueles que poderiam, de repente, ajudar mais, vai buscar orientação mais com aqueles que vai apoiá-lo na sua decisão. Porque essa é a vontade dele. Por exemplo, se eu tenho uma vontade de sair daqui de Itacaoca, eu vou buscar uma decisão daqueles que vai me apoiar, que vai buscar. Não buscar uma decisão de uma pessoa neutra, não é para ver qual vai ser, o que ele vai me orientar, o que ele vai me dizer, porque sabe. Irmão, melhor buscar a Deus, vamos estar orando, vou te ajudar, pensa melhor, vê o que você vai estar fazendo lá, como que é lá o lugar, o que tem lá para você, o que tem lá para a tua família. Então isso, meu irmão, nós temos que tomar esse cuidado. E Ló não teve nenhum desses cuidados. Ele simplesmente olha, Campina bonita, maravilhosa, tremenda, tio, eu vou para cá. Ele poderia falar, tio, o senhor não quer tomar decisão? Daí de se eu for para cá, o tio não vai achar ruim. Não, meu irmão, ele só decide. Então tá, tio, então eu vou para cá. É o que a Bíblia mostra para nós. Levantou os olhos e achou que ali seria bom. Não é porque ele vê uma fertilidade da Campina do Jordão, mas ele ignora a corrupção moral de Sodoma. E aqui está um princípio muito sério. Então, quando a decisão é guiada pelas aparências, o coração se torna vulnerável ao engano. Um alerta do Craig Kennedy, ele vai dizer que ambientes espiritualmente corrompidos não apenas cercam o indivíduo, mas gradualmente vai moldando a sua consciência. Então, as escolhas que fazemos moldam o nosso destino. E Ló, movido pela sua visão natural e pelo seu desejo de vantagem material também, escolheu a Campina do Jordão, que parecia o jardim do Senhor. Meus irmãos, então as coisas sobre a nossa vida, muitas vezes ela não é repentinamente, mas são coisas que nós vamos deixando aos poucos. Por exemplo, quando você aceitou Jesus, tanto para os irmãos aqui como que estão nos assistindo na live, que vai pegar a live depois, como que era a nossa fé quando nós aceitamos Jesus? Quantas vezes por semana você vinha no culto? Quantas vezes por semana você orava, jejuava e buscava a Deus? E hoje? Então, será que hoje estão desanimados porque está buscando mais a Deus, será?
Será que a nossa fé diminuiu de tanto buscar a Deus? Eu fiquei desanimado, a minha fé ela caiu? Não era para ser o contrário? Se nós estamos buscando mais a Deus, orando, buscando mais velho de crente, mais experiente com o Senhor, com mais bênçãos recebidas de Deus, e eu fiquei desmotivado? Amém? Então, fica aí. Então, as escolhas que fazemos moldam o nosso destino. E Ló, movido pela visão natural e pelo desejo de vantagem material, escolheu a Campina do Jordão, né, que parecia o jardim do Senhor, Gênesis 10. Como eu disse no início, parecia. A Bíblia não diz que era, só parecia. Então, cuidado que parecia. Vou aproveitar o ensejo, vai. Então, os que não casaram, que vai casar ainda, né, que não estão namorando, que está vendo uma namorada ou um namorado, então não vê aparência, não. Né? Parece, nossa, que lindo, nossa, que linda. Parece. Né? Procura saber primeiro, né? Se é, não vai só pela aparência, não. Não é que é mais? Tem culto de família aos domingos, né? As cultos de domingo, quinta coloca culto de família. Em nome de Jesus, amém? Continuando, irmãos, alguma dúvida? Tem mais coisa aqui, vamos caminhar em nome de Jesus. O tópico 2. Tópico 2. Tem mais consequências aqui ainda para frente. Tópico 2. As consequências das escolhas. Eita glória, as consequências das escolhas. Aí vamos lá, nas escolhas. Escolheu o que parecia bonito, que parecia belo. Né? A minha esposa deu sorte. Ela escolheu um rapaz da época bonito, lindo, belo, e está belo até hoje. Vamos lá. Ela só não olhou a descendência que era careca, né? Aí deu ruim. Vamos lá, o 2. Presbítero Amarildo. Lê para nós os resultados da escolha de Abrão. Nossas escolhas são opcionais, mas as consequências são inevitáveis e quase sempre imprevisíveis. O texto bíblico nos mostra que Deus aprovou a escolha de Abraão. Ele estava na direção de Deus e agindo de maneira correta. O Senhor o orientou sobre o futuro daquela terra, bem como sobre as consequências de sua submissão à vontade dele. Em breve, Abraão iria colher os frutos das suas escolhas, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Glória a Jesus. Então vamos lá. Gálatas 6:7. Porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Meu irmão, a nossa vida é um campo onde semeamos as nossas escolhas e colheremos as nossas consequências. Não é? Então, o que nós estamos semeando, nós vamos colher. Ou o que nós já semeamos lá atrás. Eu aceitei Jesus, já faz 10 anos. Meu Deus, por que essas coisas estão vindo? Depois você semeou antes de 10 anos. Ou talvez continue semeando depois dos 10 ainda. Né? Então, tudo depende, meu irmão, do que nós semeamos lá atrás ou do que nós vamos colher hoje. Aí eu vou dar um exemplo aqui, né, de aproveitar o ensejo. Por exemplo, eu semeei na vida do cooperador Márcio muitos anos. E aí a esposa dele, a minha irmã Tia, que está aqui, outro dia nós estávamos conversando aqui, ela falou assim para mim, irmão, que bênção, né? O senhor semeou tanto na vida do Marcinho, agora o senhor vai colher, né? Eu falei, vou mesmo. Agora estou tirando o couro dele. Né? É Marcinho para lá, Marcinho para cá, vamos embora. Então é isso aí, meu irmão. Nós semelhamos lá atrás, estamos colhendo hoje. Oxe, mais? Meu Deus. Não acha, meu irmão? Mais ainda? Eu sou uma bênção na vida de vocês. meu irmão, mas brincadeira à parte, esse tópico vai revelar para nós, refletir sobre a seriedade de cada decisão que nós tomamos. Não é isso em todas as áreas das nossas vidas, seja com Deus, seja na nossa vida financeira, seja no nosso dia a dia, no nosso trabalho, né? Tudo reflete em nossas vidas. Então, se a nossa vida é guiada pela fé, não é pela nossa visão, vamos pôr carnal em nossas vidas. Que, na maioria das vezes, nós temos que tomar esse cuidado. Então, nós vemos que as escolhas de Abrão revelam um princípio espiritual inegociável. A decidir segundo a vontade de Deus, nunca ser neutro. Você que decide. Não, se der errado, não reclama comigo. Meu irmão, a melhor coisa é nós decidirmos
de acordo com a vontade do Senhor, né? De acordo com aquilo que o Senhor colocou em nossos corações. Então, nós vemos que ele não tem o controle sobre as consequências. Então, quando nós escolhemos errado, nós não temos o controle das nossas consequências. Ló, ele tinha decisões de escolher, mas ele não tinha decisão de escolher as consequências. Ah, escolher lugar bom, ele está dando ruim. Era bom aos seus olhos, mas né, poderia ter averiguado melhor. Então a Bíblia vai mostrar para nós o que o homem semear, isso ele colherá. Então o verbo grego, espeiro, indica um ato contínuo de semear, sugerindo que nossas decisões diárias estão silenciosamente construindo o nosso futuro espiritual. Então, ao permanecer em Canaã, Abraão ele demonstra que a sua escolha não foi impulsiva, mas fundamentada na promessa em Gênesis 13:14. Não é 13:14 que diz para nós: e disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele, levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás para a banda do norte, do sul, do oriente, do ocidente. Isso. Né? Então, ou seja, então nós vemos que a fé dele estava fundamentada no Senhor e não nas circunstâncias. Então nós vemos que Abraão ele não está semeando de qualquer maneira. Ele está procurando semear debaixo da vontade de Deus. Então ele deixa né, que o seu sobrinho tome essa decisão. Então Deus ele reafirma a sua aliança logo após a decisão dele. Então isso não é, nós vamos ver aqui que isso não é consequência. Isso não é coincidência, mas é a confirmação divina na vida dele. Qual que era a promessa de Deus lá no começo? Ele sair da tua parentela, deixar todo mundo para que as promessas se cumprissem. Então isso não foi uma coincidência das coisas que aconteceu, mas é a promessa de Deus se cumprindo aqui na vida deles. Então, quando o coração se alinha com a vontade de Deus, a revelação se torna mais clara. Como destaca Lawrence Richards, vai dizer para nós, a obediência abre o espaço para maior compreensão dos propósitos divinos. E Abraão, ele não apenas escolheu corretamente, ele se posicionou para ouvir Deus com mais profundidade. Então não foi algo improvisado. Essa decisão trouxe uma escolha maravilhosa para ele. Deus manda Abraão erguer os olhos e contemplar toda a terra, assegurando-se que aquilo seria a sua herança. Mas foi necessário deixar o sobrinho. Então aqui nós vemos um princípio precioso para nós, que quando abrimos mãos, olha só, quando abrimos mão do controle, Deus nos revela a dimensão que Ele já preparou para nós. Então, meu irmão, nós queremos ter o controle das coisas em nossas mãos. Nós temos que abrir mão do controle das coisas para que Deus possa revelar para nós o que Ele já tem preparado para nós. E muitas vezes nós não enxergamos nada porque nós queremos ter o controle de todas as coisas. Eu quero caminhar segundo o meu controle. Se nós caminharmos segundo o controle de Deus, Deus revelará para nós o que Deus tem para cada um de nós. Isso, nós recebemos essa revelação do Senhor. Então, quando nós abrimos a mão do controle, Deus nos revela a dimensão do que Ele já tem preparado para nós. A fé que renuncia ao imediato recebe a visão do eterno. Stanley Horton ele vai dizer para nós, a obediência ativa é obediente, onde a promessa de Deus se desenvolve e se tornam experiências concretas na vida do crente. Então, olha que interessante. A obediência ativa, ela vai revelar a nós uma experiência concreta de Deus para com as nossas vidas. Então, isso, meu irmão, é maravilhoso, mas nós temos que abrir mão desse controle que nós tanto queremos para nossas vidas. Nós só fazemos se nós temos o controle. Eu só vou se eu tenho um controle. Eu só vou se eu tiver certeza. E isso para as coisas de Deus. Para os nossos desejos, para as nossas vontades, nós não esperamos as confirmações de Deus. Nós vamos porque achamos que parece que é bom. Tá? Então toma cuidado em nome de Jesus. O 2. Resultados da escolha de Ló.
Nossa irmã Regiane, a senhora lê para nós? Tempos depois, a terra que Ló escolheu foi invadida por 4 reis que o levaram cativo com sua família. Já imaginou o arrependimento dele por ter escolhido aquela terra? Sua escolha não teve a direção de Deus. Agora Ló estava colhendo aquilo que ele havia semeado. Não é? Então já imaginou esse arrependimento? Não é? Quem sabe ele falou, meu Deus, o que eu fiz? Não é? Fez que tomou a decisão errada. Não é? Fez que tomou uma decisão sem buscar a presença de Deus. Não é o que muitos perguntam hoje, meu Deus, o que eu fiz para acontecer isso? Meu Deus, o que eu fiz? É só voltar um pouquinho e pensar. Né? Nos passos errados que aconteceram. Né? Nas escolhas que foi tomada lá atrás. Né? Então, isso é o que está acontecendo hoje. Né? E isso, né, é algo impressionante, porque aos olhos dele, né, é maravilhoso. Mas a escolha de Ló começa a revelar os seus frutos de forma dolorosa. Aquilo que parecia vantajoso aos seus olhos, torna-se um cenário de perda e de humilhação. Não é? Então, além dele perder os seus bens, nesse momento, a tua família também levada ao cativo, juntamente com ele, levados como prisioneiros, de uma terra que ele escolheu, de uma decisão que ele tomou. Meu irmão, já pensou que é algo terrível para nossas vidas? Meu irmão, se é uma decisão que nós tomamos na direção de Deus, né? E como eu falei, pode surgir algumas lombadas, algumas curvas no caminho, mas foi uma decisão tomada na direção de Deus. Meu irmão, Deus ele vai contornar a situação para nossas vidas. Né? Deus ele vai trazer as bênçãos, as vitórias para nós, né, de uma maneira surpreendente. Mas acontece que aqui, né, não foi que ele fez desobediente, foi uma direção que ele tomou errada. Né? Não orou, não buscou a Deus, ele poderia ter conversado, tio, o senhor está falando para que eu escolha, não é melhor o senhor escolher o caminho? Que até porque a promessa de Deus está sobre a vida do Senhor, até porque o Senhor é mais velho, o Senhor é meu tio, eu estou caminhando porque o Senhor me trouxe, não seria melhor o Senhor tomar a decisão? Não seria isso a melhor decisão? A melhor escolha? Não é? Mas ele não fez nada disso. Então agora começa, né, o que ele escolheu. Aquilo que parecia vantajoso aos olhos, torna-se o cenário de perda e humilhação. Gênesis 14, 12, também tomaram a Ló, na NVI, também tomaram a Ló, e ele é levado cativo com tudo o que possuía. Então a decisão baseada apenas na aparência, agora expõe a sua fragilidade. Aquilo que parecia proveitoso, bonito, belo, que parecia produtivo, que parecia, né, ser algo maravilhoso aos seus olhos, agora a situação começa a dar ruim para o lado dele. Né? Então tomemos cuidado. O princípio de Gálatas 6,7 se cumpre de uma forma inevitável. O que foi semeado sem direção de Deus começa a ser colhido, né, em forma de crise. Tudo que o homem semear também ceifará. E nem adiantava ele falar, meu Deus. Ou seja, embora, meu irmão, Deus é tão bom com as nossas vidas, que quando nós erramos, o Senhor ainda traz um refúgio para nós, né? Ainda que erramos, ainda que nós falhamos, ainda que fomos desobedientes, é claro que nós vamos escolher, vamos sofrer, vamos padecer, mas contudo o Senhor, né, lá na frente, Ele ainda contorna a situação para nossas vidas. Né? Se não fosse, meu Deus, se não fosse Deus sobre nós, meu irmão. Né? Então nós vemos que a história de Abraão e Ló são poderosos de exemplos como a fé e a falta dela também, né, que pode levar a caminhos drasticamente diferentes, como resultados que se estendem por gerações. Então é importante perceber que Ló não caiu de repente nessa situação. Foi uma trajetória progressiva. E ele não despertou para isso. A nossa queda espiritual também é progressiva. Não é nada de repente, do nada eu roubei, do nada eu prostituí, Não, meu irmão, é progressivo. Olhei, gerou aqui no coração.
Agora vai ser consumado. Como que foi a consumação de Cristo na cruz? Foi de uma hora para outra? Não foi toda uma trajetória progressiva também, a caminhada de Jesus, a vinda, as promessas se cumprindo e as coisas acontecendo? Meu irmão, na queda nossa espiritualmente também assim. Na queda do homem, quando ele cai no adultério, no roubo, no jogo, que ele volta aos vícios da bebedice, que eles voltam à jogatina, não é nada. Ai, passei na frente do patinco, entrei assim, do nada deu vontade de entrar. Não. Aquilo já estava gerando no coração dele, meu irmão. Aquilo já estava caminhando na alma dele. Né? Então, primeiro escolheu a campina. Primeiro ele escolheu. Né? Abraão falou, filho, escolhe. Né? Então, primeiro ele escolheu. Primeiro o erro dele. Depois, armou suas tendas. Foi tudo progressivo, né? Ele já não foi já lá e armou, não foi lá olhar a terra, som da terra. Não, já foi, já armou e pronto. Então, primeiro ele escolheu. Depois ele foi lá, armou suas tendas, até Sodoma. E, por fim, estava habitando nela o pecado e as más decisões. Raramente se apresenta em forma repentina, brusco, inesperado, ou aquele feito. Não. Mas assim, não, isso é normal. Tem nada a ver isso aí. Isso aí é ignorância, isso aí é chatice do crente, isso aí é bobeira. Meus irmãos, já pensou se o capeta aparecesse por nós assim, da forma que ele deve ser? Já pensou se essas coisas já mostrassem para nós, ó, está aqui um copo de bebida, mas com esse copo aqui, você vai ser da presença de Deus, você vai voltar ao lixo, você, ó, está aqui, mulherão, coisa mais linda, coisa mais bela. Né? Deixa a tua esposa aí que já está, maior coisa maravilhosa, que mulher linda. Só que também depois disso, e começa a mostrar a desgraça que você vai entrar. Será que você entraria em prostituição? Se mostrasse a jogatina, os jogos, a mesma coisa, tudo de ruim para nós. Se o diabo mostrasse o depois, será que nós caímos antes? Então é algo, meu irmão, progressivo. Olhamos, gostamos, vai gerando aqui aquele desejo, aquela vontade. Então, se é de roubar, vai acabar roubando o que está olhando. Se é, enfim. Então, vai definindo aí os seus desejos e volte enquanto não caiu. Então, elas constroem em etapas silenciosas para nós. Da mesma maneira que Abraão, silenciosamente, não é, ele sabia que ele ia ter que ir mais para frente tomar essa decisão com o seu filho, com o seu sobrinho. Então, essas etapas ruins também são construídas silenciosamente. Ela não traz aquela tempestade já trazendo, não, meu irmão. Só depois que cair que vem a tempestade. 3. Atitude de Abraão para com Ló. Amor da minha vida, a belíssima, a minha gatona. Meu Deus. Acabou? Isso, a mulher da minha vida. Estou semeando. Irmãos, aprende a semear. Né? Quando Abraão tomou conhecimento do que havia acontecido com seu sobrinho, saiu ele e todos os seus empregados em defesa de... A atitude do patriarca demonstrou que ele não tinha nenhum tipo de ressentimento quanto à escolha de Ló. Abraão pelejou em favor de seu sobrinho e libertou ele e a todos que haviam levado os cativos. O pai da fé confiava em Deus e sabia o momento certo de agir. Precisamos orar, confiar no Senhor, mas também agir no momento certo. E não é verdade? E ouvindo, pois, Abraão que seu irmão... Olha só, e havendo, pois, Abraão que seu irmão estava preso, armou os seus criados, nascidos em sua casa, 318 homens, e perseguiu Adã. Não é? Ele também não ficou nessa... Meu irmão, tem hora de orar e tem hora de agir. Né? Tem hora de ir, tem hora de ficar. E Abraão sabia fazer as coisas, olha que interessante. Né? Então, a atitude do patriarca demonstrou que ele não tinha nenhum tipo de ressentimento sobre a escolha de Ló. Né? Então, mais uma vez, essa aula para nós aí, meus irmãos. Vamos tirar uns ressentimentos aí dos corações em nome de Jesus. A atitude de Abraão, diante da queda de Ló, revela a maturidade de uma fé que foi profundamente trabalhada por Deus. Ele não reage com indiferença e nem com julgamento bem feito. Né? Se tiver aí, ó, guloso, fominha, quer tirar proveito,
Não é, é assim, ó. Andou comigo quando estava rico, em vez de dar ocasião para mim, não. Vai escolher o melhor lugar para ele. Olha lá o que deu. Não é? E aí, alguns crentes ainda soltam uns palavrão em cima ainda, né? Que é falta de se converter também. Né? Então, meu irmão, que vamos tomar cuidado em nome de Jesus. Então, nós vemos que Abrão, ele toma uma decisão interessante. Não é? Por mais que mas é sobrinho. Como eu citei no início. Quantos irmãos que não se falam. Quantos pais e filhos que não se conversam. Quanto marido e mulher que vivem intrigados dentro de casa. Então, não é questão de ser sobrinho. Né? É questão de conversão e a fé firmada no Senhor. Então, nós vemos aqui que também ele não demonstra qualquer traço de ressentimento. Ao contrário. Quando houve, né, que o seu sobrinho foi levado cativo, que né, teve um que escapou dessa guerra e veio avisar o tio dele, né, que veio avisar Abrão, então ele levanta-se imediatamente. Se não me engano, essa versão aqui de James que eu coloquei aqui. Então ele levanta-se imediatamente para agir. Né? Foi o que eu li aqui em Gênesis 14. Vemos um homem que não apenas crê, mas ele também se move. Né? Então, meu irmão, é tempo de ir para a guerra? Senhor, agora é a hora. Meu irmão, vai para a guerra. Senhor, é tempo de recolher da guerra, meu irmão, para de guerrear. Tem crente que não sai da guerra. Né? E aí, meu irmão, como é que tá? Aí, meu irmão, estou na luta, estou na guerra. Meu irmão, como é que tá? Estou na luta, não sai da luta e não sai da guerra, meu irmão. Né? Há o tempo de entrar, há o tempo de sair. Né? Então, tem tempo que nós estamos na guerra, meu irmão, mas tem tempo também de bonanças. Mas tem uns que não sai da guerra, não sai da luta, não sai da... Nós tínhamos uma irmã, hoje ela, creio que ela descansa no Senhor. E aí, irmão, como é que tá? Mamá. Meu irmão, desde quando eu morava em Rio, quase mais de 15 anos de conversão, fazendo sempre um cai dela. Toda vez que eu pegava ela no cai, e aí, meu irmão, como é que tá? Na benção? E aí, irmão Lu? Mamá. Para quem não sabe, os irmãos brasileiros que não sabem mamar, mais ou menos, tá daquele jeito. É isso mesmo? Não é mamar, é isso aí, tá mais ou menos. Nunca tá bom. Sempre mamar. Meu irmão, pelo amor de Deus, não é tempo de guerrear, tempo de sair da guerra, tempo de bonança em nossas vidas. Né? Que Abraão, meu irmão, já estava desfrutando no Senhor, né? Comeu com o Senhor. Agora é tempo de guerrear, agora tem que ir lá ajudar. Vamos para a guerra, meu irmão. Mas tem que sair da guerra. Vamos lá. Então a fé de Abrão não é apenas passiva. Ou seja, a pessoa não toma decisões sem se posicionar. Ela não reage. Aqui Abraão ele não é passivo. Né? Ele está sendo ativo. Vamos para a guerra agora. Irmão, não, vamos orar, tem que orar mais, vamos esperar mais. Irmão, o que eu falei. Tempo de orar, tempo de agir. E Abrão sabia disso. Né? Ele sabia o tempo que ele tinha que orar, o tempo de buscar Deus. O tempo, sobrinho, decide, sobrinho, agora vou lá te ajudar também. Vamos voltar. Vou te ajudar, mas depois, separado, hein? Cada um para o seu lugar. Então, vamos lá. A fé dele e a obediência e prática, então ele entende que confiar em Deus não exclui a responsabilidade de agir no tempo certo. Né? Então, meus irmãos, temos que tomar cuidado de nós aprendermos também de agir no tempo certo. Não agir precipitadamente, não é? E nem também deixar de agir. Vamos procurar agir no momento certo. Só que nós temos um defeito, nós crentes. Espero que seja todos nós crentes, né? Como nós temos um coração, vamos dizer, caridoso, bondoso, a gente não pode ver uma pessoa sufocar que a gente quer correr e ajudar. Né? E às vezes, meu irmão, não é tempo de ajudar, é tempo de esperar. Não é tempo de nós buscarmos a Deus. É claro, se o irmão está passando fome, não vai deixar morrer de fome para agora eu vou fazer o enterro dele. Agora eu vou agir, vou fazer o enterro. Não, meu irmão, está passando fome, vamos ajudar. Ué. Não, mas tem coisas, meu irmão, né, que nós queremos ajudar em tudo. E nem todo mundo tem um coração igual ao nosso. Às vezes nós ajudamos, por exemplo, vou dar um exemplo aqui do Amarildo, que já aconteceu muitas vezes, até mesmo em estudo também, como também em pregações. Ele já ajudou pessoas, que ele foi roxunim de pessoas, para quem não sabe, roxunim, quem vê parece que sabe, porque você fala japonês, né, Amarildo? O roxunim no Brasil é ser afiador de alguém, né, como ter afiador de casa, afiador de comprar carro, essas coisas todas. O Amarildo já tomou prejuízo nisso. Não é prejuízo financeiramente, mas recebeu o bênção de Deus através disso também. Então, ou seja, a gente, por ter o coração bondoso, quer ajudar as pessoas. E às vezes, meu irmão, a gente tem que ter cautela, que nem todo mundo tem um coração igual da gente. Todo mundo tem a responsabilidade também de procurar agir, né, da maneira que tem que ser também. Então, fica um alerta para nós. Tá? Mas isso não quer dizer que também nós não vamos agir nunca. Tá? Em nome de Jesus. Então, vamos lá. Gênesis 12:7 é o que está mostrando aqui para nós. Que no hebraico...
Eu já ia pular aqui. Vamos lá. O tópico 3. Os altares erguidos por Abrão. Eita, sobrou 10 minutos para falar do altar. Esqueci de ver a hora. Marido, lê para nós aí. 1. Além de ser um homem de fé e obediência, Abrão era um adorador. Ele levantou altares quando passava pelos lugares em consagração e adoração ao Senhor. A Bíblia registra a construção de 4 altares por Abrão. Abrão construiu o primeiro altar em Siquém, que significa ombro. Essa era uma das cidades de refúgio. O altar em Siquém foi erguido em gratidão a Deus pela bênção e promessas que recebeu. Ali Deus apareceu a Abrão e lhe prometeu que daria aquela terra à sua descendência. Tá, então, nesse contexto dos altares, em locais de encontro com Deus, de adoração e consagração e de memorial das promessas divinas, eles representam a resposta de fé do patriarca à revelação e à fidelidade do Senhor. Como destaca aqui Stanley Horton, ele quer dizer que a adoração genuína nasce da confiança do caráter de Deus e não apenas da concretização de suas promessas. Abrão nos ensina que a presença de Deus é mais valiosa do que qualquer herança prometida. E Abrão também ele foi um homem em que cada etapa da sua vida e cada jornada fez questão de marcar a sua presença e a presença de Deus em construção de altares. Nós, quando alguma coisa se conclui, por exemplo, comprei uma casa. Nem todos fazem um altar em casa de adoração a Deus. Chama os amigos para fazer um churrasco. Né? Chama os amigos para comemorarem. Mas quem abençoou para dar a casa, para comprar a casa, não foi os amigos. Foi Deus. Mas meu amigo me ajudou. Tudo bem. Mas Deus usou a vida do seu amigo para te ajudar em alguma coisa. Então, o primeiro altar, meu irmão, levanta para Deus. Nada contra. Vamos chamar os amigos, vamos festejar. É para festejar mesmo. É uma bênção conquistada. Mas, primeiramente, né, levanta um altar ali. Né, chama os irmãos de onde você cultua. Né, o teu pastor de irmão, meu irmão, faz como alguns dizem, quer fazer um louvorzão. Faz um louvorzão na sua casa em adoração a Deus. Né, ministra uma palavra, levanta um altar ali de adoração. Aí pronto, aí ele aproveita e já faz o churrasco ali depois com os irmãos ali também. Pronto. Tá, então primeiro apareceu o Senhor Abraão e disse, a tua semente darei a tua terra, e edificou ali um altar. Ou seja, Deus só fez a promessa. Ele já foi e edificou um altar. Não esperou nem a promessa se cumprir, nem sabia se ia se cumprir. Né, mas já foi e edificou o altar. Nós não. Se Deus fizer, aí eu faço o altar. Se Deus fizer, eu cumpro a promessa. Senhor, se meu salário aumentar, se eu arrumar um emprego bom, eu vou ser um dizimista fiel. Começa a dizimar já no emprego ruim. Começa já a dizimar no pouco. Né? Começa já a ofertar no pouco, para que Deus seja fiel no muito. Mas não, se Deus abençoar mais, se Deus fizer mais, aí eu vou levantar o altar para Deus. Então, olha que interessante, né, o nosso Senhor. Então, esse altar foi erguido como gratidão pela promessa da terra. Siquém significa ombro. Era um lugar de força e de apoio. E ali, Abrão reconheceu a força, o apoio de Deus sobre a tua vida. Salmo 116, 17. Ofereça-te o sacrifício de louvor e invocarei o nome do Senhor. Mais um altar. O altar de Betel. Cooperador Márcio, lê para nós aí o altar de Betel, Negashimasu. Isso. Abrão também construiu um altar em Betel, que significa casa de Deus, e ali invocou o nome do Senhor. Ele sabia o que era estar na casa de Deus. Não era só um homem de fé, mas um adorador por excelência. Hoje, há muitos crentes que não dão valor à casa de Deus, ao lugar escolhido e consagrado para adorá-lo. Mas congregar é um dever de todo cristão fiel. Pois é. Irmãos, eu vou ter que tomar um tempo nesse aqui. Eu não posso deixar passar esse ensejo aqui, não. Hebreus 10, 25. Hebreus 10, 25. Diz assim para mim. Para nós que estão na live aí também. Não deixemos de nos reunir como igreja, segundo costumes de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que vem se aproximando o dia. Então, ou seja, corrompem os bons costumes. Essa expressão também está em 1 Coríntios, capítulo 15,
e o verso 33, né, que depois vou ler ele aqui para nós. Então, ou seja, meu irmão, o que significa isso para nós? Corrompe os bons costumes. Nós vemos que hoje há muitas influências negativas e más companhias também, ou conversas nocivas que destroem os bens ou os bons hábitos morais. Então indica que um convívio com o próximo, com uma conduta errada, corrompe moral e os bons costumes. Como eu disse no início, se eu ando com homens de Deus, com as pessoas de Deus, né, há uma coisa. Se eu ando com pessoas que não é de Deus, né, que não tem comunhão com o Senhor, né, como deu o exemplo de Ló, que estava caminhando bem junto com Abrão, enquanto ele estava com ele. Então, ou seja, meu irmão, olha que interessante. Por que corrompe os bons costumes? Qual que é os bons costumes da igreja? E aí eu vi um que se denomina pastor, e ele diz assim, não é porque os outros não me acham que eu não sirvo como pastor, que eu deixei de ser pastor. Para mim deixou, porque em um podcast, a pessoa ainda zombou falando assim, porque os crentes falam que não pode fazer sexo antes do casamento. E deram risada e o pastor morrendo de rir junto. Não se detém na roda dos escarnecedores, diz a Bíblia para nós. O que os crentes gostam mais de estar na roda dos escarnecedores do que o bom costume de estar na igreja? E hoje nosso bom costume está sendo corrompido por quê? Por quem? O bom costume do crente não é estar na igreja? E por que o crente não quer estar na igreja? Será que naquilo que está falando progressivamente, né, que aconteceu com Ló, olhou para Campina, depois armou a tenda, progressivamente a minha fé foi esfriando, foi desanimando, ou fui ouvindo muito que não precisa estar tanto na igreja, que não precisa ir para a igreja, que não precisa buscar tanto assim? Será que não é o nosso bom costume sendo corrompido? Qual era o bom costume da igreja? Qual é o bom costume dos crentes hoje? Meu irmão, então isso é algo que nós temos que tomar cuidado. Não vos enganeis das más conversações que corrompem os bons costumes. 1 Coríntios 15, 33. Olha só. Não vos enganeis. As más. O que é más conversações? O que tem as meninas andar com as pernas de fora? O que tem as irmãs ficar mostrando o que não se deve? Os crentes é ignorante. Não vos enganei as más conversações. Isso não tem nada a ver. Corrompe os bons costumes. O que é os bons costumes? O homem pode ter 2, 3 mulheres? Esse é o costume da sociedade. Vamos trazer para dentro da igreja? Já estão trazendo por aí. Qual que é o bom costume? Um só casamento de Jesus, como no princípio. O que está acontecendo hoje? Está sendo corrompido os bons costumes. Quando se fala bons costumes, aí alguns falam, está falando de roupa, de vestimenta. Também. Qual que é a vestimenta do crente? Eu não, né? As irmãs vai de fio dental para a praia. Esse é o bom costume do crente. Mas é praia. E precisa ir desse jeito? Meu irmão, bons costumes. Não é as más conversações corrompe o que é bom. Não é com quem eu ando, começa a mostrar quem eu sou. Não é, aqui, a gente não tem que estar junto evangelizando. Tem. Evangeliza e sai. Não é evangelizar e ficar para ser corrompido. Porque os crentes estão mais sendo corrompidos do que evangelizando. Se isso estivesse valendo, as igrejas do Brasil, dos outros países, e a daqui do Japão, onde nós estamos, estaria todas elas lotadas. Porque o tanto de crente que está andando com os ímpios, com os mundanos, e não traz ninguém para a igreja, mas estão se corrompendo, estão mais saindo do que voltando. Então, ou seja, meu irmão, tomemos os cuidados. Vou de novo, tá? Só um minutinho, tá, marido? Eu não posso parar aqui de novo. Então, as influências negativas, as más companhias, conversas nocivas que destroem os hábitos morais positivos, caráter e princípio de uma pessoa, não, que está sendo corrompido. E aí indica o convívio próximo com condutas erradas que corrompem moralmente e também o nosso comportamento. Então, os bons costumes ou as más conversações usadas pelo apóstolo Paulo é para avisar os falsos ensinos ou as amizades destrutivas, pode afastar alguém, ou já tem afastado muitos, dos princípios éticos e espirituais. Irmãos, então tomemos os cuidados. De novo,
1 Coríntios 15, 33. Não vos enganeis. As más... mas é a igreja. Não é a igreja, é a Bíblia. É Deus, não é a igreja. Não é, não, filha, você não pode ser assim porque é a igreja. Irmão, não é a igreja, é a palavra de Deus. Não é, porque o pastor não é o pastor, é a Bíblia. Então, se a jovem crente, adolescente crente, gosta de Deus, tem que gostar dos bons costumes de Deus também, dos bons hábitos de Deus, porque isso molda o nosso caráter, nossas vidas. Então, isso, meu irmão, nós temos que tomar cuidado. Irmãzinhas de igreja, com um beijinho para lá, meu irmão, pelo amor de Deus, né? Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. 1 Coríntios 15, 33. Então vamos lá. Então é usado por Paulo para avisar que os falsos ensinos ou amizades destrutivas podem afastar você dos princípios éticos e espirituais. Voltamos para o altar aqui, o altar de Betel. Ainda mais profundo é a espiritualidade de Abraão, que Gênesis 12, 8, ele invocou o nome do Senhor. A expressão hebraica, cara, basen, quer dizer, o Senhor vai além de muito simples do que uma oração. Indica a proclamação, dependência e relacionamento contínuo. Ou seja, Betel, a casa de Deus, muito conhece Betel, porque Jacó fez ali, ofereceu para Deus ali o altar. Vamos lá. Vamos continuar aqui, senão não vai dar. O 3, o altar de Hebrão. Presbítero, lê para nós rapidão, negai. E o último altar aqui. É interessante que Abrão foi a Hebrom, que significa união, depois que seu sobrinho Ló separou-se dele. Tal fato nos lembra que em nossa jornada devemos viver em união. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Salmo 133, 1. Precisamos permanecer no amor fraternal. O altar construído em Moriá foi o que mais lhe causou preocupação na alma, pois ele teria que sacrificar o seu filho da promessa, Isaque, neste altar. Deus provou a fé de seu amigo. Não foi fácil para o patriarca ouvir aquela determinação. Imagine o coração do pai quando o filho perguntou, meu pai, e ele disse, eis-me aqui, meu filho. E ele disse, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? A resposta do patriarca demonstrou toda a sua confiança em Deus. Ele afirmou, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Meu filho, acontecimento não foi uma encenação, foi uma prova real que revelou a obediência e a fé do patriarca. Ali Abraão, diante de Isaque inocente, edificou um altar, chamou seu filho e o amarrou sobre a lenha. Isaque poderia ter protestado, mas submeteu-se resignadamente, demonstrando a sua confiança no Deus de seu pai, certamente também o seu. Depois de provado, o anjo mostrou a Abrão um cordeiro para o sacrifício. Então, o versículo, precisamos permanecer no amor fraternal, Hebreus 13:1. O versículo permaneça o amor fraternal. Então, ou seja, meu irmão, nós não podemos esquecer do amor fraternal de irmão para com irmão, né, que é o amor filéu. Nós não podemos esquecer disso. E esse porque é um dos mais principais altares. Né, como foi citado ali, imagina ele ter que sacrificar o seu próprio filho. Né, nós vemos que Isaac fala, pai, está aqui a faca, está aqui a lenha, está aqui o fogo, né, nós estamos subindo, mas não está faltando alguma coisa. O que, filho? E o cordeiro? E o animal para o sacrifício? Então imagina como ficaria o coração do pai nesta hora. Então o altar em Hebrão marca um momento de restauração, amadurecimento espiritual na vida de Abrão. Após a separação de Ló, ele se estabelece ali, e o próprio significado do nome daquele lugar é união, que aponta para uma verdade profunda. Deus, muitas vezes, permite separações para preservar a tua comunhão correta com Deus. Tá? Então, muitas vezes nós choramos, nos descabelamos e lamentamos, porque fulano, eu gostava tanto, era meu amigo, era não sei quem, meu irmão. Às vezes tem que haver essa separação para tu ter comunhão com o teu amigo Deus, tá? Com o nosso Pai. Então, em Hebrão, Abrão não perde, ele se reposiciona. A sua comunhão agora não está condicionada a vínculos familiares, mas firmada na aliança com Deus.
Salmo 33:1, que foi lido aqui. Ó quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união. O comentário bíblico Bacon vai dizer para nós que Hebrão se torna um símbolo de estabilidade e intimidade com Deus. Já em Moriá, encontramos o ponto mais alto, mais profundo da fé de Abrão. Aqui, a fé deixa de ser apenas a confiança nas promessas e se torna uma entrega absoluta ao Deus da promessa. Meu irmão, melhor que promessa, melhor que você vir, eu vou ver se você recebe uma cura, eu vou vir para ver se Deus promete. Meu irmão, venha por causa de Deus. Eu vou porque é domingo, vou porque é sábado, para o culto. Meu irmão, venha para o culto, busca Deus, porque Ele é Deus. Melhor que todas as coisas, é porque Ele é Deus em nossas vidas. Gênesis 22, Deus prova Abrão. O termo hebraico, Nisai, indica teste com propósito de revelar qualidade de fé. Não é uma prova para destruir, mas para manifestar a sua maturidade. Então Deus, Ele toca exatamente no centro da promessa. E muitos já perderam a promessa, por não deixar algumas coisinhas aí de lado. Meu irmão, melhor a promessa de Deus do que a promessa de homem, do que muitas amizades por aí, tá? Então, volta para a promessa de Deus. Isaac não era apenas um filho, era o cumprimento visível da promessa divina. Meu irmão, Deus jamais iria sacrificar o filho de Abrão, porque ele era a confirmação visível da sua promessa, do que Deus fazia na vida dele. Conclusão, como homem de fé, Abrão tinha um relacionamento, pode vir, presbítero. Como homem de fé, Abrão tinha um relacionamento com Deus. Em cada fase de sua jornada, boa ou difícil, ele sempre construiu um altar de adoração ao Senhor. Abrão nos ensina a respeito de fé e de adoração genuína a Deus. Que assim como fez Abrão, venhamos erguer também altares ao nosso Pai em gratidão e adoração ao nosso Deus em nome de Jesus. Amém? Assim eu agradeço mais uma vez por poder ter essa aula, por ministrar ela, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Glória a Deus, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Nós aprendemos bastante coisa no dia de hoje, principalmente no quesito escolhas. Nós devemos tomar muito cuidado com as nossas escolhas. Quando falamos escolhas, estamos falando em todos os ambientes de nossa vida, como foi retratado aqui, acerca de mudança de emprego, mudança de casa, mudança de cidade. Irmãos, se nós não pegarmos a direção de Deus, pode acontecer conosco a mesma coisa que aconteceu com Ló. Ló também não consultou os mais velhos, os magistrados, vamos dizer assim, aqueles que tinham mais tempo com o Senhor de caminhada, no caso, no sentido de Abrão. E quando Abrão deixou a ele a sua escolha, ele foi mais pela vista do que pela orientação de Deus. Então, tomemos cuidado quando os nossos olhos, eles tomam mais a decisão na nossa vida do que a própria fé faz com que nós tomemos as nossas decisões. Então, em nome de Jesus, nós possamos sempre consultar a Deus. E algo interessante que o presbítero Lucimar ele comentou, que antigamente, as pessoas antes de tomar qualquer decisão consultavam os mais velhos, consultavam os seus líderes, os seus pastores. E nos dias de hoje, a grande maioria não consulta. Sabe o que acontece nos dias de hoje? A grande maioria procura o pastor da igreja quando tomar a decisão e vem as consequências sobre a sua vida e fala: pastor, estou passando por uma luta, o que eu faço agora? Não tem o que se fazer. Passa pela luta. São frutos das suas decisões. São frutos das suas decisões. Por que não consultou antes de tomar qualquer decisão? Então, não que o pastor ele seja o melhor homem, mas o pastor ele está ali sempre com Deus, conversando com Deus, buscando o melhor para os fiéis, até mesmo porque ele dará conta de cada alma. Tá, irmãos? Então, a importância de sempre ter o diálogo. Ter o diálogo, conversar com o pastor acerca de decisões antes de tomar. E a maioria dos irmãos, a grande maioria, não estou dizendo aqui especificamente da nossa igreja, mas no geral, a grande maioria só buscam o pastor quando o problema ele surge. Aí o problema surge,
né, a bomba estoura, aí procura o pastor para buscar ajuda. Por que não buscou antes de tomar a decisão? Né, então isso é muito complicado, é muito difícil, Tá, então tomemos cuidado em nome do Senhor Jesus. Hoje foi falado muito acerca de escolhas, né, de buscar a Deus, orar a Deus, e outra, não somente levantar o altar ao Senhor, somente quando nós recebemos a vitória. Não somente quando Deus, ele foi falado aqui hoje, a ser quando Deus ele abençoa, não. Abraão, antes dele receber as bênçãos, ele levantou um altar ao Senhor. Né? Foi falado aqui no último tópico, acerca dos altares erguidos por Abraão, né, onde ele levantou aqui alguns altares, foram 4, né, o de Betel, que significa casa de Deus, depois ali o altar de Hebron, que significa união. É interessante, irmãos, o primeiro altar foi o de Siquém, que significa ombro, tá? O primeiro altar de Siquém, depois o altar de Betel, depois ali, meu irmão, o altar de Hebron, que significa união. E é interessante, meus amados irmãos, que hoje nós crentes, a Bíblia diz para nós que nós devemos viver em unidade. Esse é um texto que está em Efésios capítulo 4, que o corpo de Cristo tem que viver em unidade, em um só Espírito, em uma só oração, em um só Deus, tá? Em um só corpo. E para nós, eu busquei aqui até mesmo no dicionário secular, acerca, que a gente fala união, nós entendemos às vezes somente a união de uma forma, mas a união, ela significa, segundo o dicionário secular, que é o ato ou efeito de unir-se, é uma adjacência, é uma conjunção ou justaposição de dois ou mais seres ou coisas, etc. Ou seja, é estar junto. É estar junto. Irmãos, tem irmãos que não conseguem viver em união com os irmãos. Tem irmãos que não conseguem ter comunhão com a igreja. Porque quando nós ceiamos, né, nós acabamos testificando diante de Deus que nós estamos em plena comunhão, em união com o corpo de Cristo. Quando nós comemos o pão, estamos em plena comunhão e união com Cristo quando nós tomamos a taça ali de suco, tá? Que representa o sangue de Jesus. Nós estamos testificando. Se nós realmente vivemos em união com Cristo, que isso é mais fácil do que viver em comunhão com o corpo, né? Nós não estamos mentindo, nós não estamos omitindo. Mas quando nós comemos o pão e testificamos diante do Senhor, nós estamos em plena comunhão com o corpo de Cristo, mas não temos comunhão, irmão, nós estamos sendo mentirosos. Por isso que eu sempre falo, irmãos, não adianta você só vir ao culto de ceia. Porque quando você vem ao culto de ceia, você está testificando e renovando a tua aliança com o Senhor, dizendo que você está em plena comunhão com o corpo de Cristo. E se você não está, você está mentindo diante do Senhor. Eu já perdi membros nessa igreja, porque só vinha no culto de ceia. Eu falei, irmão, de que adianta você vir ao culto de ceia, se você não está em comunhão com o corpo de Cristo? Você não está em união com o corpo de Cristo. Você não consegue vir aos cultos. Acaba o culto, irmãos, mau cumprimento, já vai embora. Então, irmãos, isso nós estamos contrário ao que Cristo ele nos ensina acerca da união. Estar em união com o corpo de Cristo. Para ter esse momento de comunhão, esse momento de união, ele é muito importante em nossas vidas. Está certo que nem todo culto a gente pode ficar até mais tarde. Mas, irmãos, façamos o possível para viver em comunhão com o corpo de Cristo, em união com o corpo de Cristo. Tudo isso é bíblico. E quando nós não fazemos assim, irmãos, nós estamos, né, negligenciando a nossa própria salvação. Lembrando que a salvação é individual. A salvação é individual. Ninguém pode salvar a minha vida. O presidente Simar não pode salvar, por mais que ele seja um homem de oração. O presidente Maurício Punassi, que ele seja um homem de oração, ele não adianta ele orar por mim, que ele não vai salvar a minha alma. Quem vai salvar a minha alma é a minha própria vida, que eu tenho que prestar conta com o Senhor. Então, cada um dará conta de si mesmo. Né? O mal do nosso povo brasileiro é sempre deixar para segundo plano. Porque quando vir a consequência sobre a nossa vida, a justiça de Deus, eu falo assim, poxa, eu podia ter feito, não fiz, é tarde. Puxa vida, por que eu não fiz? É tarde. Deveria ter feito, é tarde. Então, é momento de fazer, é agora. É o momento de você levantar o altar ao Senhor, é agora. É o momento de você adorar o Senhor, é agora. O momento de você viver em união com o Senhor e com a igreja, é agora. Não adianta deixar para amanhã. Tá? Não adianta deixar para amanhã. Foi falado hoje que os sinais, né, essas questões estarão mostrando. Outra, não deixar que os costumes do mundo corrompam a igreja. Quantas pessoas estão querendo trazer os costumes do mundo para dentro da igreja? Irmãos, não tem como. Não tem como.
Não tem como. Amém? Tá, Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos colher a nossa oferta nessa noite. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Pode ligar para nós, Fernando?